Em julho de 2020, a minha vida como mestre de RPG foi revolucionada quando o mestre Bini me trouxe um conceito para as mesas de RPG que ele deu um nome genial, que é a questão do holofote. Sabe aquela luz holofote, aquela luz gigante que cega a gente? Justamente essa luz é algo extremamente importante para as mesas de RPG e algo que eu, particularmente, nunca lidei tão bem assim até aquele ponto, quando o mestre Bini se tornou o meu mentor de holofotes e liderança em mesas de RPG. Perceba, existem 3 habilidades-chave que um mestre de RPG precisa ter para ser um bom mestre, para as pessoas quererem jogar as mesas dele e para terem boas experiências com ele. E essas 3 habilidades são criação, narração e liderança. Criação e narração são pontos que eu já entendia, então eu conseguia criar boas aventuras, bons cenários, bons personagens, narrar umas tramas interessantes enquanto os pontos iam se interligando, eu conseguia improvisar e deixar os jogadores serem os protagonistas enquanto eu me virava ali para lidar com as criações deles, mas eu sempre tinha conflitos que pareciam irresolvíveis e que não teriam fim. Já terminaram mesas minhas por treta entre jogador que nem fazia sentido. E eu, que é tão tímido, introspectivo, com medo ali de agir e tal, não fazia nada, deixava a mesa morrer. Antes, eu entendia RPG como uma história compartilhada, um jogo em que as pessoas se divertem, sempre ali pra contar e vai. Então quando tinha briga, quando tinha conflito, treta, eu falava, meu, é só um jogo, relaxa, vamos, tipo, joga aí, pá, mas nunca resolvia. Mas quando a gente traz esse contexto da liderança, a gente entende que um mestre ele não é simplesmente um contador de histórias, mas ele é uma pessoa que está responsável pela experiência de todo mundo numa mesa de RPG. É um mestre que precisa garantir que o desejo ali de todo mundo, os gatilhos, os anseios, os medos, estejam sendo respeitados e atingidos. E quando um mestre falha nisso, ele consequentemente falha com a mesa inteira, porque uma ou mais pessoas não vão estar se divertindo ali. E por que essa questão do holofote é tão importante? O tempo de uma sessão de RPG ela é limitada. Uma pessoa não pode falar ao mesmo tempo que a outra. Então não é como um jogo online em que se 5 pessoas, por exemplo, se unem ali para jogar LoL, Valorant, qualquer outro jogo, formam um time e jogam por 5 horas, todos jogaram durante 5 horas. Um RPG é diferente. Se 5 pessoas sentaram para jogar durante 5 horas, cada uma vai jogar de fato e interagir 1 hora se o holofote for perfeitamente distribuído. Porque o holofote é justamente isso. É o tempo de tela que cada pessoa tem. E se você não respeita isso, esse tempo limitado que é dividido entre todo mundo vai ficar ainda mais limitado para algumas pessoas, enquanto outras vão simplesmente dominar o palco e não vão estar nem aí. Não necessariamente elas não estão nem aí, mas essa pessoa ela pode dominar o palco porque ela nem percebe que ela está interagindo. Às vezes ela sente até que ela está puxando os outros. É muito importante que você, como mestre, tenha essa consciência de que você ali é um líder, é uma pessoa que está garantindo uma experiência boa para todo mundo que resolveu, que decidiu se vincular a você, acreditando que a sua mesa vai ser boa. Porém, se essa pessoa chega e começa a primeira sessão, você joga por 5 horas, mas ela interage por 20 minutos, porque ela não conseguiu encontrar pontos para agir, ela não sentiu que tinha espaço, pensa na frustração que essa pessoa vai ter. 20 minutos de 5 horas foi o período que ela realmente jogou, interagiu, rolou dado, fez alguma coisa. O resto ela tava olhando, tava ouvindo, tava provavelmente mexendo no celular, fazendo outras coisas. E a gente não culpa ela. O filme do Avatar 2, que tem o quê? 3 horas e meia, as pessoas já estão meio assim de assistir, podia ficar 4 horas e 40 acompanhando uma mesa de RPG sem poder interagir, sem sentir que tem espaço. Se você está curtindo esse vídeo, clica aqui no botão de curtida, que ajuda muito a gente a levar isso para mais pessoas. Portanto, você realmente pegar e dividir esse holofote é extremamente importante. Agora, como você faz isso? Você simplesmente narra e espera que os jogadores vão interagir, vão naturalmente dividir bem esse holofote? Não, porque isso não vai acontecer. O jogador é muito difícil para ele estar jogando, tá contando o tempo dele e tá ajudando todo mundo a ali gerenciar esse tempo. Se você é um jogador que faz isso, tá de parabéns, é um amorzinho dos mestres por ser esse jogador que tá preocupado não só com sua experiência como jogador, mas também com a experiência da mesa. Então ajuda o mestre nessa questão, chamando outros jogadores, chamando os personagens pra agir. Mas de forma geral isso não acontece. Então você como mestre, é difícil ter jogadores assim, bem difícil. Eu mesmo tenho dificuldade de ser esse jogador porque eu tô muito imerso ali, na realidade eu virei o personagem, né? Então é difícil sair e ficar nesse papel duplo. Você como mestre, para realmente garantir esse holofote, você vai ter que proativamente
realmente distribuí-lo. Você vai ter que estar prestando atenção enquanto cada pessoa tá agindo, tá interagindo, tá falando. Vai ter que olhar para os seus jogadores para ver ali quem que tá falando, quem que tá quieto, quem que não tá falando há muito tempo, e você vai chamar aquela pessoa. E essa chamada que é o ponto-chave. Porque existem várias formas de você chamar essa pessoa para ação e você vai ter que definir ali na hora qual que faz mais sentido para você. Existem basicamente 3 pontos de chamar este holofote para a pessoa e de fazer com que ela venha e volte para a mesa e comece a interagir e jogar. O ponto 1 é um ponto mais simples, onde você vai chegar para o personagem e falar o que você está pensando, o que você está fazendo nesse momento. Porque às vezes os personagens estão conversando, estão interagindo e algum personagem ficou de lado por algum motivo. Quando você pergunta isso, a pessoa ela vai entrar de novo no personagem, vai falar, tá, enquanto tava rolando tudo aquilo que eu tava ouvindo, acompanhando, então eu tava fazendo isso aqui. Dependendo da pessoa, isso já pode gerar um caminho de ação em que você vai narrar e vai seguir. Porém, pode ser que este método, ele não surta efeito, porque a pessoa pode simplesmente falar, não, tô só acompanhando. E aí você fala, tá, e aí, né? Então beleza, esse gancho não funcionou. Pode voltar a narrar ali de boa e tal, depois você pode voltar pra pessoa e falar assim, você viu, percebeu um determinado elemento ali na sala acontecendo, onde vocês estão, no espaço, na floresta, enfim, o que você quer fazer. A partir disso, novamente, a chance dela realizar algo é maior, porque você deu um gancho pra ela. Assim, vou investigar, vou pesquisar, vou tentar compreender melhor, vou fazer ABCD. Quando você dá essa opção de ação, ela não está simplesmente pensando no que ela está sentindo, ela não está só entrando no personagem, ela está realmente agindo contra algo que veio até ela. Isso já é um motivo mais forte para agir, mas mesmo assim, pode ser que essa pessoa vai chegar para os demais jogadores e falar, tá acontecendo um negócio ali, vocês querem ver? E ela vai continuar quieta. Por que ela vai ficar quieta? Eu tô dando a chance e tal, porque às vezes a pessoa é tímida. Pode ser que a pessoa se divirta como espectadora, mas pode ser que não, que ela simplesmente é tímida, introspectiva e tem medo até de atrapalhar. Então você precisa dar umas puxadas nela, fazer com que ela se sinta à vontade para agir. E aí vamos para o terceiro ponto, caso esses dois realmente ainda não tenham feito a pessoa se sentir confortável, que é você trazer algo na pessoa, uma ação direta nela, não é um gancho, não é uma chamada para ação, é uma ação contra ela, que quanto mais pessoal for, melhor. O que isso significa? Que a pessoa está lá no canto dela, personagem, fazendo qualquer coisa, e você vai realizar um evento acontecendo especialmente contra ela. Exemplo, o chão abaixo de você começa a tremer, uma coisa pula na sua direção, ou você começa a ter um determinado pensamento, ou às vezes até se a pessoa está em muito silêncio e espera para descansar, você narra um sonho que a pessoa está tendo e faz com que aquele momento seja exclusivo entre você como mestre e ela como jogador. Isso vai fazer com que a pessoa se sinta como protagonista e que ela teve um tempo de tela não apenas duradouro, mas único e especial, em que ela que participou, ela que foi a protagonista, ela que tomou todas as ações, quase como um filme da história do herói versus a história dos Vingadores, onde estão todos juntos. Como se ela tivesse tido esse momento de luz para brilhar e construir um pouco melhor este personagem, com o qual você como mestre e ela como jogadora vai ter mais empatia por aquele personagem. E chamando um, depois o outro, conforme você sentir que não tá muito bem distribuído. Fez sentido? Se você quer melhorar ainda mais como mestre de RPG, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde a gente fez um guia completo de como você pode passar do passo a passo do início ao avançado para se tornar um mestre de RPG que todos querem jogar as suas aventuras.